Convido você a se preparar comigo para a prova teórica do Detran, testando seus conhecimentos com o nosso simulado de número 8. Eu vou postar em separado aqui 4 videozinhos, segunda, terça, quarta, quinta, e no domingo eu posto ele completinho com as 30 questões para aqueles alunos que preferem o simulado um pouquinho mais comprido, o vídeo um pouquinho mais comprido. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, fica à vontade para se inscrever, ativar o sininho e, claro, deixar aqui nos comentários qual é a sua cidade. Então, nós vamos para o simulado de número 8. Questão 1. Você está em uma via secundária e vai entrar em uma rodovia de alta velocidade com grande volume de tráfego. A forma mais adequada de efetuar essa manobra é: letra A, sinalizar, ganhar velocidade na pista de aceleração se houver, ou na faixa da direita, de forma a entrar na pista já em velocidade compatível com a da rodovia, diminuindo o risco de fechar os demais veículos. Letra B. Entrar na faixa da direita da rodovia e então acelerar para ganhar velocidade conforme regra do CTB. Letra C. Entrar em velocidade reduzida conforme preceito da direção defensiva. Ou letra D. Entrar na rodovia e logo em seguida se encaminhar para a faixa da esquerda. Bom, eu não posso entrar na faixa da direita da rodovia, porque vão estar vindo veículos, e quem está circulando pela rodovia vai ter a preferência. Também não vou entrar em velocidade reduzida, muito pelo contrário, eu vou tentar entrar numa velocidade mais equivalente, mais parecida com os que estão circulando. E também não vou entrar na rodovia e logo em seguida se encaminhar para a faixa da esquerda. Então, percebam que a resposta correta é a letra A. Sinalizar, ganhar velocidade na pista de aceleração, se houver. Quase sempre a gente acaba precisando fazer isso no acostamento, ou na faixa da direita, de forma a entrar na pista já em velocidade compatível com a da rodovia, diminuindo o risco de fechar os demais veículos. Então, para essa questão, resposta correta, letra A. Questão 2. Em uma parada cardíaca e respiratória, a vítima. Presta bem atenção, ele já deixou claro. Eu tenho uma parada cardíaca e eu tenho uma parada respiratória. Na parada cardíaca, eu vou ter ausência de batimentos cardíacos e na respiratória, eu vou ter ausência de respiração. Concordam comigo? Na letra A, ele fala o seguinte: está sempre consciente e apresenta batimentos cardíacos. Letra B, conversa com naturalidade, mas ofegante. Letra C, está consciente, mas se debate. Ou letra D, apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Bom, se ele está tendo uma parada cardíaca, ele não vai apresentar batimentos cardíacos, muito pelo contrário, ele vai ter a ausência de batimentos cardíacos. Ele não vai estar ofegante, uma vez que ele está com pouca ou quase nada de respiração. Então, ele também vai ter ausência de movimentos respiratórios. Então, descarta também. E a letra C está consciente, mas se debate. Ele não vai estar consciente, porque as batidas cardíacas dele, os batimentos cardíacos estão reduzidos e ele não está respirando corretamente, então ele não vai estar consciente. Logo, resposta correta, a letra D, a ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Então, numa parada cardíaca e respiratória, a vítima vai ter ou ela vai apresentar a ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Questão 3. Nos semáforos, o condutor deve: letra A, reduzir a marcha mediante luz amarela e parar antes da faixa de retenção. Letra B, prosseguir mediante luz amarela se não houver veículos parados na via transversal do cruzamento. Letra C, parar mediante luz amarela somente se o tráfego após o cruzamento estiver congestionado. E letra D,
partir cautelosamente, caso não haja veículos na via transversal, ainda que o semáforo esteja vermelho. Qual que vocês acham que é a resposta correta? O que o condutor deverá fazer nos semáforos? Vamos começar descartando a letra D. Por quê? Avançar o sinal vermelho ou mesmo a placa de parada obrigatória, que é a placa R1, é uma infração gravíssima com 7 pontos. Eu também não vou parar mediante a luz amarela somente se o tráfego após o cruzamento estiver congestionado. Muito menos a letra C, prosseguir mediante luz amarela. O correto será: ficou amarelo, então você vai reduzir a marcha mediante a luz amarela. Se você já iniciou a travessia no verde e a luz ficou amarela, não tem problema, você vai concluir, você vai terminar. Agora, se ao se aproximar do semáforo a luz já estiver amarela antes de você iniciar a travessia, você irá parar antes da faixa de retenção, esperar o sinal ficar vermelho, após ele ficar verde, e aí você vai prosseguir. Mas atenção, se o sinal ficou verde e tiver algum pedestre, alguém atravessando a via, ou seja, que não concluiu a travessia, nós temos o dever, a obrigação de aguardar o final da travessia para só então colocar o nosso veículo em movimento. Questão 4. Constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito. Pessoal, essa questão aqui, ela é muito importante e ela está gerando um pouco de conflito. Por quê? Essa questão ela foi atualizada agora em 2025. Então, se porventura, para você que adquiriu o material, a resposta estiver divergente, é porque eu montei o material antes da alteração, tá? Então, o que vai constituir uma infração de trânsito? Letra A. Das resoluções do CONTRAN ou da legislação complementar apenas. Letra B. Do CTB ou da legislação complementar apenas. Letra C. Do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Ou letra D. Do CTB apenas. Bom, vamos descartar a letra D, que fala apenas do CTB. E vamos descartar a letra C. Por quê? A letra C, até então, era a nossa resposta correta do Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Mas eles mudaram e agora a resposta correta será, segundo o que consta no artigo 161, já atualizado, né? No capítulo 15, lá no artigo 161, vai dizer o seguinte: constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro ou da legislação complementar. Então, segundo o artigo 161, já atualizado, a resposta correta será a letra B. Do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, válido para todo o território nacional, ou da legislação complementar apenas, ou exatamente como está lá, se vocês colocarem no Google lá, CTB digital artigo 161, vai estar descrito lá da seguinte forma: constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito ou da legislação complementar, e o infrator sujeita-se às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo deste capítulo. E aí vem, né, na sequência ali, vai falar das punições e todas as informações. Então, a resposta correta atualizada para essa questão é a letra B de bola, do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, e da legislação complementar apenas. Questão 5. Direção defensiva consiste em: letra A, reta imaginária determinada pelos pontos A e B, sendo o ponto A definido pelos olhos do condutor e o ponto B pelo para-choque do veículo que vai à frente.
Letra B, implementação de equipamentos especiais no veículo destinados a proteger o motorista e os passageiros no caso de colisões e abalroamentos, como, por exemplo, airbag e volante retrátil. Letra C, forma de conduzir o veículo, a qual permite reconhecer antecipadamente situações de perigo. E letra D, técnicas de ações evasivas de emergência para desviar o veículo de obstáculos repentinos que possam provocar acidente. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Eu vou dar uma dica. Direção defensiva, direção preventiva, são todas aquelas ações que nós vamos fazer para prever, para prevenir, para antecipar uma situação de perigo. Logo, ela não vai ser uma reta imaginária, né, que está aqui na letra A, então descarta essa reta imaginária. Não vai ser a implementação de equipamentos e nem técnicas evasivas, e sim, né, tudo que eu for prevenir, prever, antecipar. Ou seja, a letra C, forma de conduzir o veículo, a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. 6. Indique a placa de regulamentação que significa proibido trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Primeiro, todas as placas vermelhas, todas as placas redondas, são placas de regulamentação, as quais ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Toda vez que ela ditar uma proibição, ela vai ter um corte, como é o caso aqui das 4 plaquinhas. Então, percebam que as 4 plaquinhas elas têm um corte. E aqui ele quer saber o quê? Motocicleta, motoneta e ciclomotor. Porém, não vai existir o desenho de uma motocicleta, de uma motoneta e de um ciclomotor, e sim um veículo de 2 rodas que vai representar estes 3 veículos. Então, vamos ver. Na letra A, tem o desenho de um ônibus. O ônibus vai representar motocicleta, motoneta e ciclomotor? Não vai. Na letra B, nós temos o desenho de uma bicicleta. Bicicleta é um veículo de propulsão humana, então também não será. Na letra C, nós temos o desenho de uma motocicleta, que vai representar uma motoneta, que vai representar um ciclomotor. Então, a moto, o desenho da moto, ela vai representar todos esses veículos de 2 ou 3 rodas. Motocicleta, motoneta e ciclomotor. Já na letra D, nós vamos ter o desenho de um trator. Esse trator aqui, ele vai representar os maquinários agrícolas, bem como esta plaquinha aqui, ela vai representar todos os veículos automotores. Esse desenho do carro, ele vai abranger tudo: motocicleta, motoneta, ciclomotor, carro pequeno, ônibus, caminhão. Então, quando tiver esta placa aqui, essa placa ela está abrangendo todos os veículos automotores. Agora, quando tiver essa aqui da motocicleta, aí é motocicleta, motonetas e ciclomotores. Questão 7. Com o passar dos anos dirigindo, os condutores vão desenvolvendo certos automatismos. O que é um automatismo? São aquelas coisas que você faz no automático sem nem perceber. Por exemplo, a nossa respiração. Nossa respiração é algo automático. A gente não para respirar. A gente está respirando de forma automática. Em relação aos movimentos e procedimentos que exigem um nível menor de concentração para sua execução. Em relação à direção defensiva, essa condição é: direção defensiva, como nós já vimos, é uma direção preventiva, é prever, prevenir, antecipar situações de perigo. E se eu estou fazendo isso automaticamente, eu estou exposta a um risco. Concordam comigo? Então, na letra A, ele vai falar que é favorável,
pois as ações automáticas são preventivas em relação aos acidentes. Será que são? Ou o acidente ele acontece de repente? Letra B. Favorável, pois o motorista passa a se dedicar mais a outros elementos que estão à sua frente. Será que é? Será que eu vou prestar atenção só o que está na minha frente? E o que está do lado? E o que está atrás? E no meu veículo? Letra C. Desfavorável, pois somente os procedimentos com relação ao controle do veículo devem ser automáticos. Será que é só o meu veículo? Só os comandos do meu veículo devem ser automáticos? E letra D. Desfavorável, pois por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidente. E aí? Qual que você acha que é a resposta correta? Letra A, letra B, C ou D? Vou dar uma dica. Quem estiver fazendo as anotações ou mesmo copiando a pergunta e a resposta certa, que é uma super dica que eu sempre deixo aqui, anotem aí. Automatismos desfavorável. Bom, se eu sei que é desfavorável, eu já vou eliminar a letra A, já vou eliminar a letra B. E aí vocês vão acrescentar lá. Incorrer. Automatismo desfavorável, incorrer. Resposta correta, letra B. Desfavorável, pois por mais atento que o condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidentes. 8. Em relação às ferrovias, o que é uma PN? Presta bem atenção. A sigla PN tem que estar relacionada com ferrovia, certo? Letra A. Ponto neutro, local para instalar pontos de ônibus. Ponto de ônibus tem a ver com ferrovia? Letra B. Nenhuma das alternativas? Nenhuma das alternativas tem a ver com rodovia? Letra C. Passagem neutra. Passagem para ciclistas. Será que passagem para ciclistas tem a ver com ferrovia? E letra D. Passagem em nível. Cruzamento entre a linha férrea e uma via. Letra D. Tem a ver com ferrovia? Tem. Cruzamento entre a linha férrea. Linha férrea é onde vão passar os trens, ou seja, é uma ferrovia. Então, a nossa resposta correta será a letra D. Passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e uma via. Letra D é a nossa resposta correta para a sigla PN, P de pato e N de navio. Passagem em nível. Questão 9. As vias rurais classificam-se em... O que é uma via rural? O que é uma zona rural? É um local onde não tem casas. Concordam comigo? Exatamente isso. As vias rurais são aquelas vias onde não tem casas, não tem comércio, não tem condomínio. Ou seja, são as vias afastadas, são as vias fora da cidade. Vou dar uma dica. Elas são duas, não confundam com as urbanas. Urbanas são as que estão dentro da cidade, que aí serão 4. Letra A. Rodovias, estradas e estradas vicinais. Letra B. Rodovias pavimentadas e rodovias vicinais. Letra C. Rodovias e estradas. Ou letra D. Rodovias vicinais e vias de trânsito rápido. Bom, sabendo que são duas, a gente poderia descartar a letra A e poderia descartar a letra D. Concordam comigo? Na letra B, está quase certo. Por quê? Porque são rodovias, que são vias pavimentadas, e estradas que não têm pavimentação. Então, a nossa resposta correta, que consta lá no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, é a letra C, rodovias e estradas. Rodovias que são as vias que têm pavimentação e estradas que são as vias que não têm pavimentação. E as vias urbanas, que são aquelas que estão dentro da cidade, vão ser 4. Trânsito rápido, 80 km por hora.
arterial 60 km por hora, coletora 40 km por hora e local 30 km por hora. Questão 10. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na pista quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve. Então, tem lá um obstáculo, um buraco, caiu a peça de um veículo, enfim, está atrapalhando, está prejudicando tanto a circulação quanto a segurança. E agora, vai ser feito o quê? Letra A. Implicar na proibição de circulação de ônibus. Letra B. Ser devida e imediatamente sinalizado. Letra C. Implicar obrigatoriamente no fechamento da via. Ou letra D. Implicar na proibição de circulação de veículos de carga. Tome muito cuidado quando ele falar um veículo específico, tipo só ônibus, tipo só veículo de carga, tá? Então, a gente ficaria entre a letra B, e a letra C. Então, não vai implicar obrigatoriamente no fechamento da via. Por quê? Pode ser uma via de movimentação importante, né? Uma via de alto fluxo de veículos. Não tem como fechar. Então, a resposta correta vai ser a letra B. Ser devidamente e imediatamente sinalizado. Por quê? Para preservar a segurança tanto dos veículos quanto dos pedestres que estiverem circulando. E atenção, para você que quer garantir a sua aprovação, uma super dica que eu falo em praticamente todos os vídeos. Copiem a pergunta e copiem a resposta correta. Mas, Prof. Lu, eu estou assistindo um vídeo de questões oficiais do Detran. Só tem a pergunta, uma resposta em verde e uma em vermelho. Qual que eu vou copiar? Você vai copiar o que está em verde. Por quê? Quando são questões do Detran, o que está em verde é o que o meu aluno deveria ter marcado que é a resposta correta. E a que está em vermelho é a que ele marcou errado. Então, copie a pergunta e a resposta correta que sempre vai estar em verde. Ou aqui no caso do simuladinho, a qual nós chegarmos, né, à conclusão que é a resposta correta. Questão 11. Lá vem textão. Então, diz o seguinte. Analise o texto a seguir. 3 amigos de 18 anos foram convidados para participar da reunião da ONG, Trânsito Seguro, criada há mais de um ano no bairro de classe média onde moram. Ao conversar sobre a possibilidade de aceitarem o convite, surgiu os seguintes argumentos. Então, temos argumento 1, argumento 2 e argumento 3. Pessoal, para quem não sabe, esse risquinho aqui chama-se número romano, tá? Eu recebi alguns comentários aqui, e aí eu fui conversar com a pessoa, e a pessoa desconhecia o que era o número romano. Então, ela comentou que na cidade dela não tinha, mas é porque ela desconhecia. Então, por isso que eu estou explicando. Se você já sabe o que é o número romano, se você já viu, ok. Não precisa você comentar que é uma informação boba que não precisava passar, porque tem pessoas que não conhecem, tá? E 2 risquinhos significa número romano 2. E 3 risquinhos significa número romano 3, tá? Não vai falar aqui que é o número romano, mas a gente sabe que esses risquinhos significam números romanos, tá? Então, ó, o primeiro começa com o João. O primeiro dos jovens disse que pretendia ir à reunião, pois tinha uma ideia para ser apresentada a respeito da melhoria da ciclovia construída há algum tempo na avenida. Notem que essa informação aqui é uma informação positiva, que pode trazer um benefício para muitas pessoas. Concordam comigo? No número 2, nós vamos ter o Paulo, que foi o segundo a expressar o que ele queria. Ele afirmou que também iria, pois seria a situação perfeita para fazer sucesso com as meninas e reafirmar a ótima posição social de sua família, mostrando para a galera o carro novo que acabara de ganhar do pai. Aqui, pessoal, com todo respeito pelo Paulo,
O Paulo ele está sendo completamente egoísta e pensando apenas no próprio umbigo. Por quê? Ele quer fazer sucesso com as meninas, que não vai ajudar ninguém. Ele quer manter, reafirmar a posição social, que também não vai ajudar as outras pessoas. E muito menos mostrar o carro novo dele, né? Isso não vai ajudar ninguém. Concordam comigo? E no número 3 vai ter o Pedro. O Pedro mostrou-se muito entusiasmado com a reunião e declarou: farei questão de discutir bastante e, se for preciso, até brigar para fazer valer a minha opinião. Afinal de contas, sou um cara muito esperto, tenho ótimas ideias e, por fim, todos acabam concordando comigo, pois sempre tenho razão. Aqui, muito parecido com o Paulo, né? O Pedro está sendo completamente egoísta. Além, claro, né, de meio briguento, porque se ninguém concordar com ele, ele vai tentar impor à força ali as suas ideias. Então, tanto o Pedro quanto o Paulo, eles não estão sintonizados, tá? E aí ele pergunta: não foi possível saber como se desenrolou a reunião, mas pela análise dos argumentos relatados, percebe-se alguns valores comuns na vida coletiva. Com base na análise do texto, é correto afirmar que os 3 amigos manifestaram, acima de tudo, preocupação com a melhoria dos espaços públicos? Não. O Paulo e o Pedro estão preocupados apenas consigo. Letra B. Paulo e Pedro demonstraram valores positivos na convivência solidária? Não. Muito pelo contrário. Letra C. João mostrou estar sintonizado com o princípio da participação no trânsito? A princípio, sim. Ele foi o único que estava preocupado, né, com a ciclovia. E D. Paulo parece seguir o princípio da igualdade de direitos, não valorizando diferenças sociais e econômicas. Sim, ele não está seguindo o princípio. Por quê? Porque primeiro que ele quer mostrar o carro novo. Então, ele não está nem aí para as diferenças econômicas e sociais. Ele só está preocupado com o carro novo que ele tem. Então, nesse caso, o único realmente será o João. O João mostrou estar sintonizado com o princípio da participação no trânsito. Então, resposta correta, letra C. 12. Para fazer uma conversão à esquerda, no período noturno, em uma via urbana. O que é via urbana? São as vias que estão dentro da cidade. De pista simples. O que é uma pista simples? Quando uma faixa está indo e a outra faixa está vindo. Duplo sentido de circulação. O que o condutor deve fazer? Independente, pessoal, se for à noite, se for durante o dia, será sempre a mesma manobra. Letra A. Dar um toque rápido na buzina. Letra B. Acionar o dispositivo indicador de direção. Letra C. Acender as luzes altas dos faróis. Via urbana, eu não devo utilizar farol alto. E letra D. Piscar os faróis. Bom, piscar o farol não vai resolver. Dar um toque na buzina também não. Então, o correto, letra B de bola, acionar o dispositivo indicador de direção e aí, na sequência, né, fazer a conversão bem aberta. Por quê? É uma conversão para a esquerda. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, vamos imaginar aqui a minha pista, né? E se eu estou vindo aqui, eu já sinalizei que eu quero virar para a esquerda. Eu vou lá no centro da pista, quando eu chegar na minha pista de direção, aí sim que eu vou virar, porque eu não posso invadir a pista contrária. Por isso que a conversão para a esquerda, ela precisa sim ser feita bem aberta. Questão 13. Para uma composição, trem e vagões, parar totalmente após o acionamento dos freios, qual a distância mínima que ele irá percorrer? Ele não está pedindo a distância total, até porque seria uma incógnita muito grande, né? Ia depender de vários fatores, como por exemplo a carga. Mas ele quer no mínimo, pelo menos quantos? Bom, imaginem comigo o seguinte: o teu carro
popular, teu, do teu pai, da tua mãe, o carro da autoescola, enfim. Ele pesa mais ou menos 1 tonelada e ele tem mais ou menos ali uns 4 metros, 4,5 metros, tá? E mesmo assim, você precisa percorrer um certo espaço para você poder parar. Agora imagine um trem. O que é um trem? Para quem não conhece, para quem nunca viu, trem é aquele veículo que se desloca sobre trilhos. O atrito do trem é menor. O trem, ele é muito maior. Ele vai ter pelo menos, assim, vamos jogar muito, muito, muito baixo, pelo menos uns 20 a 30 vagões. Que cada vagão desse tenha pelo menos, é bem mais do que isso, mas tenha pelo menos 2 metros. Então, se eu tenho 2 metros e eu tenho 30 vagões, olha a quantidade de espaço que eu vou precisar para frear. Então, gente, escolham a alternativa que falar na maior quantidade de metros possíveis, ok? Então, ó, letra A, entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. Considera porque ele falou no mínimo, pelo menos isso. Claro que pode ser muito mais se ele estiver com carga. Letra B, entre 3 e 5 metros, dependendo da velocidade que você tiver, nem o teu carro para nessa distância. Imagina 1 metro e imagina 2 metros. Então, sim, vocês já perceberam que a resposta correta vai ser a letra A. Entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. E lembrem-se lá da sigla PN, que é passagem em nível, porque também ele está se referindo, né, às ferrovias ali, a via por onde vão transitar, vão circular os trens, claro, né, juntamente com os vagões. Então, para parar entre 200 e 300 metros sem carga ou com carga, e a siglazinha PN, que é passagem em nível. Questão 15. A estabilidade do veículo também está relacionada com os pneus. O condutor deve conferir periodicamente e regularmente. Então, aqui ele quer a conferência dos pneus. O que é importante eu verificar nos pneus? Novamente, presença dos números romanos. Então, esses risquinhos, eles estão representando números romanos. É como se aqui fosse 1, aqui fosse 2 e aqui fosse o 3. 1. A calibragem dos pneus? Sim, com certeza. Eu preciso calibrar os pneus do meu veículo preferencialmente a cada 15 dias, ou seja, a cada 2 semanas. 2. O desgaste dos pneus? Sim, principalmente fazendo o rodízio, que é substituir os pneus dianteiros, que são os que têm maior tração, ou seja, maior desgaste, pelos pneus traseiros. E 3. A existência de possíveis deformações na carcaça, sim, principalmente quando sem querer você acerta um buraco. Você pode sim ter deformado a carcaça, pode criar uma bolha, essa bolha pode estourar e obviamente vai estourar teu pneu. Então percebam que os 3 números romanos, eles são corretos. Então, ó, letra D de dado. Risquinho 1, que é número romano 1, 2 risquinhos, que é número romano 2, e 3 risquinhos, que é o número romano 3, ou seja, as 3 alternativas estão corretas. Questão 16. Sobre a circulação de bicicletas em calçadas. É correto afirmar que bicicleta pode circular na calçada ou não pode? É proibido? É estritamente proibido? É sempre permitido? Ou tem alguma regra específica? Lembrem-se, tudo o que tem roda, roda na rua. Bicicleta tem roda? Tem. Então, tecnicamente, na maior parte do tempo, na maioria das vezes, ela deve rodar na rua, junto com os carros. Na letra A, ele vai falar que é permitido desde que o ciclista não ameace o pedestre. Letra B, é permitido desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão responsável. Essa aqui faz mais sentido. Letra C, é estritamente proibido? Ou letra D, é sempre
permitido. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Sobre a circulação de bicicletas nas calçadas e também nos passeios. Primeiro, nada será estritamente proibido, porque existem exceções. Também não vai ser sempre permitido. Também não é desde que não ameace o ciclista. Ele vai ter uma regra específica, sim. Letra B. É permitido desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão responsável. É permitido desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão responsável. O que mais que eu preciso lembrar? Bom, tudo que tem roda, roda na rua. Então, a bicicleta ela deve circular na rua. De que forma? Primeiro, sempre no mesmo sentido dos veículos. Sempre pelo bordo, nem direito nem esquerdo, apenas bordo. E atenção, anotem aí, com preferência barra prioridade sobre os veículos motorizados. E atenção, se você for passar por um ciclista, existem duas regras básicas que você precisa obedecer e que caem muito na prova. Primeiro, ao passar por um ciclista, vocês irão reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. E segundo, manter a distância de 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista. Questão 17. Ao trafegar em trecho de rodovia com neblina intensa, o condutor deve: letra A. Estacionar em local seguro, como um posto de gasolina, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. Letra B. Trafegar em velocidade reduzida pelo acostamento, com o pisca-alerta acionado até encontrar um lugar seguro para estacionar. Letra C. Acender o farol alto para tornar o veículo mais visível e melhorar a visibilidade da pista à frente. Ou letra D. Seguir bem de perto o veículo de grande porte, como um caminhão, para usar suas luzes traseiras como referência. E agora? Vamos começar eliminando aquelas que não fazem sentido? Primeiro, qual que é a infração por transitar ou ultrapassar pelo acostamento? Não é gravíssima, com 7 pontos? Então, eu não vou transitar pelo acostamento. Se eu acender o farol alto numa neblina, eu vou deixar a neblina ainda mais intensa e vou dificultar ainda mais a minha visibilidade. A não ser que vocês tenham uma luz amarela. A luz amarela é uma luz mais eficiente para neblina. Agora, a luz branca, a xenon, enfim, ela é péssima. Ela dá uma consistência ainda maior para a neblina e fica pior ainda. Letra D. Gente, vocês não vão seguir bem de perto um veículo de grande porte. Por quê? Primeiro que o veículo de grande porte não faz nem ideia que você está ali. Provavelmente você vai ficar num ponto cego dele. Imagina a situação. Se ele colide com algum objeto na pista e você está bem perto dele, é bem provável que você vai colidir com ele e existe a possibilidade de você acabar entrando embaixo do caminhão. Exatamente. Então, veja que não é nenhuma dessas alternativas. E sim a letra A. Por quê? A neblina, gente, ela é intensa, não é uma simples neblina. É uma neblina intensa. Então, vocês irão estacionar em local seguro, como um posto de gasolina, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. Questão 18. Analisem os itens abaixo, adaptados de notícia de jornal. Novamente, questãozinha de número romano. 1, 2, 3 e 4. 1. Um grupo de 4 jovens de 19 anos pichou nesta madrugada 3 muros do mais antigo museu da cidade. Aí eu te pergunto, essa atitude, ela é respeitosa ou
desrespeitosa, que é o que ele quer saber. Dos itens acima, aqueles que descrevem atitudes desrespeitosas aos valores democráticos. Então, ó, isso aqui é desrespeitoso. 2. Espectadores revoltados conseguiram mais de 5.000 assinaturas em documento de protesto contra a baixa qualidade da programação noturna da emissora de televisão XYZ. Isso é respeitoso ou desrespeitoso? O programa era desrespeitoso, mas a junção dessas assinaturas fez com que isso fosse positivo. Então, o número 2 pode tirar porque ele é respeitoso e não desrespeitoso. 3. Alunos de escola pública de pequena comunidade litorânea implantaram coleta seletiva de lixo na praia nas férias do último verão. Essa atitude é respeitosa ou desrespeitosa? É claro que é muito respeitosa, principalmente em relação aí à vida marinha na praia. Concordam comigo? E 4. Moradores de condomínio de luxo insistem em transitar meia quadra na contramão. Aí eu te pergunto, eu posso transitar na contramão? Ou existe uma infração por transitar na contramão? Para chegar mais rápido ao portão da garagem. Claro que essa atitude ela vai ser desrespeitosa. Então, ó, eu tenho desrespeito no número romano 1, que o grupo de jovens lá pichou o muro do museu. E eu tenho atitude desrespeitosa no 4, porque os moradores estão andando na contramão. Ah, mas é só meia quadra, não importa. Pode ser meio metro que seja, vai ser desrespeitoso. Então, está aqui na letra C, ó. Risquinho 1, que significa o número romano 1, e o risquinho 1 menos a letra V, que significa 5. Então, 5 menos 1, que vai ser igual a 4. Então, resposta correta, letra C. 19. A legislação de trânsito determina manter seu veículo em bom estado de conservação. Isto propicia o quê? Quando ele fala em bom estado de conservação, nós estamos nos referindo aos itens básicos de segurança, ok? Se eu estou mantendo em bom estado, o que vai acontecer? Letra A, eu vou ter um aumento da poluição sonora? Letra B, o deslocamento de forma segura e confortável? Letra C, não contribui para a preservação do meio ambiente? Ou letra D, reprovação na inspeção veicular? Bom, se ele está em bom estado de conservação, ele não vai estar poluindo o meio ambiente, ele não vai contribuir com a preservação do meio ambiente. Por quê? Porque tem a presença da palavra não. Ele vai sim contribuir, por isso que está errado. E ele não vai ser reprovado na inspeção veicular. Por quê? Porque ele está em bom estado de conservação. Então, manter teu veículo em bom estado de conservação vai propiciar o teu deslocamento de forma segura e confortável. Dica que eu sempre deixo aqui no canal. Copiem a pergunta. A legislação de trânsito determina manter seu veículo em bom estado de conservação. Isto propicia o quê? O deslocamento de forma segura e confortável. 20. Dirigir veículo sem possuir CNH ou permissão para dirigir resulta em. Presta bem atenção. Ele não está dizendo que você não está portando. Ele está dizendo que você não fez, que você não passou pelo processo, que você não tem habilitação. Certo? Se eu não tenho o único documento que eu preciso para dirigir, logo de cara, eu vou marcar a infração que tem a maior gravidade. Qual que seria? Não seria a letra C? Mas vamos ver se realmente é. Letra A, infração grave com multa e apreensão do veículo. Letra B, infração grave, 5 pontos com multa e apreensão do veículo. Letra C, infração gravíssima, 7 pontos na CNH e multa, 3 vezes
e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado? Ou letra D, infração média com multa, mas sem apreensão do veículo? Claro que a resposta correta vai ser a letra C. Infração gravíssima, 7 pontos na CNH, multa 3 vezes e retenção do veículo para apresentação. Ou seja, vão ter 7 pontos na carteira. Esses pontos serão multiplicados no valor para ser pago. Então, uma infração gravíssima é um pouco mais de 293. Como esse valor em reais vai ser multiplicado por 3, vai dar quase R$ 1.000. Só que aí você vai falar para mim assim, professora, a tua resposta está errada. Por quê? Se eu não tenho CNH, como é que eu vou ter pontuação na carteira? Pois bem, se o veículo estiver em nome de outra pessoa, esses pontos eles vão para a carteira do proprietário do veículo. Mas se o carro for teu, se o carro estiver no teu nome, não vai ir a pontuação. Mas por que tem que ter a pontuação? Para poder fazer a referência do valor em reais. O que acontece? Não tem carteira? Tudo bem, não vai ponto. Só que esse valor aqui para você pagar, que é uma multa de 3 vezes, ou seja, quase R$ 1.000, ele vai ir lá pro Renavan do teu veículo. Entendeu? Só que se não tiver pontuação, não tem como gerar a multa. Por isso que existe a necessidade de ter a pontuação, mesmo que você não tenha a carteira, para poder gerar a multa, que nesse caso é 3 vezes. Além, claro, vai gerar retenção do veículo até a apresentação de um condutor que tenha habilitação, que a habilitação esteja em dia e seja da categoria desse veículo, para ele poder retirar. E quem for retirar, fica tranquilo, não vai sofrer nenhuma penalidade. O único que vai sofrer penalidade vai ser a pessoa que estava dirigindo, ou, se caso o carro pertencer a outra pessoa, essa outra pessoa sim, ela vai levar essa pontuação e esse valor em reais aí para serem pagos. Questão 21. São medidas que se deve adotar em caso de acidente. Olha, destacado aqui, exceto, errado e incorreto. Significa o quê? Que aqui embaixo nós temos 4 alternativas, 3 delas estão certas e uma está errada. Quando ele fala no errado, no exceto, ele quer que você marque a errada. Normalmente vão ser o quê? Vão ser 4 questões, 3 delas vão estar erradas, uma vai estar certa e ele vai pedir para você marcar a certa. Só que aqui não, tem o exceto. Poderia ser o errado, poderia ser o incorreto. Aí das 4 alternativas, 3 estão certas e uma está errada. E ele quer que você marque a que está errada. Letra A. Remover imediatamente as vítimas do interior do veículo. Letra B. Evitar agir sozinho, pedir ajuda a outros motoristas. Letra C. Não remover ninguém que apresente sinal de fratura da coluna ou do pescoço, a não ser que haja risco de incêndio. Letra B. Parar seu veículo em local seguro, cuidar de sua segurança ao prestar socorro. Bom, vamos começar pela certa. O que está certo aqui? Ou a letra B está certo. Evitar agir sozinho, pedir ajuda a outros motoristas. A letra C também está certo. Não remover ninguém que apresente sinal de fratura na coluna ou pescoço, a não ser que haja risco de explosão. E letra D, que também está certo, parar seu veículo em local seguro, cuidar de sua segurança ao prestar socorro. E o que está errado? Remover imediatamente as vítimas do interior do veículo. Por quê? Porque isso pode agravar uma fratura na coluna, por exemplo, ou mesmo no pescoço. Essa pessoa ela poderá ficar paraplégica ou até tetraplégica. Por isso que as regras de primeiros socorros elas são muito claras. Não remover as vítimas, não retirar capacete de motociclistas e não dar nada para as vítimas beber ou comer.
a não ser que haja um risco de incêndio. Aí é uma exceção aonde você pode remover. Mas o errado, o exceto, é que você não deve remover as vítimas do interior do veículo. 22. Por que devo respeitar as distâncias de segurança? O que é a distância de segurança? É a distância em movimento que você mantém do carro que está seguindo à sua frente, medida em 2 segundos. Mas para quê? Para que serve? Qual a função? Qual a utilidade de eu ficar longe do veículo da frente? Considerando o CTB e os preceitos de direção defensiva, a resposta correta para essa questão acima é: letra A, para eliminar a possibilidade de erro por parte do condutor. Letra B, para que haja tempo e distância de reação no caso de freada brusca evitando colisão. Letra C, para que os veículos que venham no sentido contrário tenham melhor visibilidade. Ou letra D, para possibilitar distância suficiente que permita a manobra de ultrapassagem segura. E agora? O que vocês acham que é a resposta correta? Vamos eliminar as que não fazem sentido. Para eliminar a possibilidade de erro por parte do condutor, essa distância não vai eliminar a possibilidade de erro. Também não vai ser para que os veículos que venham no sentido contrário tenham maior visibilidade. Muito menos para permitir uma manobra de ultrapassagem segura. Logo, resposta correta, a letra B de bola, para que haja tempo e distância de reação, no caso de freada brusca, evitando uma colisão. Então, se eu estou mantendo a distância do veículo que está na minha frente, e ele fizer uma frenagem brusca, desviar um obstáculo, alguma coisa, eu mantendo essa distância, eu vou ter condições, eu vou ter tempo, eu vou ter espaço suficiente para não colidir com este veículo, ok? 23. Ao retirar o capacete de um motociclista acidentado, pode-se causar. Lembra que eu falei na questão anterior que nós não vamos remover as vítimas, não vamos tirar o capacete de motociclistas, por quê? Se eu tirar, o que eu posso afetar, o que eu posso prejudicar ainda mais no caso do motociclista? Letra A, menor possibilidade de complicações. Eu vou ter menor possibilidade se eu não retirar o capacete. Letra B, lesão de coluna vertebral. Letra C, confusão mental intensa. Ou D, maior possibilidade de reabilitação. Cuidem aqui. Ele quer saber quando você tira o capacete. Qual o problema que você pode causar nesse motociclista? Claro que será lesão da coluna vertebral, podendo esse motociclista ficar paraplégico ou até tetraplégico. Questão 24. A suspensão do direito de dirigir ocorre. Bom, primeiro, eu preciso entender o que é suspensão. Suspensão, pessoal, é algo temporário, que pode ser de 30 dias até 18 meses. Você não perde nada. Você vai ficar offline, sem poder dirigir por um tempo determinado. Então, você não perde nada. Você vai entregar a tua habilitação, você vai fazer o curso de reciclagem, que é um curso teórico de 30 horas aula, e na sequência você vai pegar aquela mesma habilitação que você entregou lá no Detran, lá na Ciretran. Diferente da cassação. Cassação é quando você perde tudo. Por exemplo, você foi suspenso porque estava dirigindo alcoolizado. E aí, você era muito teimoso e mesmo estando suspenso, você dirigiu. E a polícia te parou. Aí você vai ser cassado. Aí sim, cassado, você perde tudo. Todos os anos de carteira, todas as categorias, todos os cursos, tudo. Você volta a estaca zero e sim, você vai ter que começar o processo tudo de novo, ok? Então, que fique bem claro, suspensão é temporário, cassação é definitivo.
E a cassação ela vai ocorrer quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Então, vamos ver. O que vai gerar suspensão aqui? Letra A. Recusar a entregar à autoridade de trânsito mediante recibo os documentos solicitados? Será que é tão grave a ponto de gerar suspensão? Letra B. Dirigir veículo sem possuir a carteira nacional de habilitação? Vai suspender algo que eu não tenho? O que vocês acham? Letra C. Bloquear a via com o veículo? Ou letra D. Quando o condutor é envolvido em acidente com vítima, deixar de prestar ou providenciar socorro? E aí? Bom, aqui não é tão grave para gerar suspensão, aqui não vai suspender o que eu não tenho, e aqui também não é tão grave para gerar suspensão. Agora, na letra D, sim. Quando o condutor é envolvido em acidente com vítima, deixar de prestar ou providenciar socorro. Aí sim vai gerar a suspensão do direito de dirigir. 25. Embora proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro, grande número de motoristas continua usando o telefone celular enquanto dirigem. Sobre essa prática, considere as seguintes afirmações. Presença novamente do número romano, risquinho 1, 2 risquinhos e 3 risquinhos. E o que é correto aqui nessas três opções, nessas três afirmações? 1. Ao utilizar o aparelho celular, o motorista tem menos controle sobre a velocidade do veículo e dá menos atenção à sinalização de trânsito? Sim, com certeza. Se eu estou ali com o celular na mão, se eu estou respondendo uma mensagem de texto, se eu estou respondendo um áudio, eu vou ter que me concentrar no que eu estou fazendo. E, obviamente, eu vou perder o controle do meu veículo. 2. Estabelecer um diálogo com o passageiro é mais prejudicial ao trânsito que o uso do aparelho celular? Não é. Sabe por que não é? Porque o passageiro ele está no mesmo espaço físico que você. Inclusive, se existir um perigo, até ele próprio, para salvar a sua vida, ele vai te avisar, certo? Então, por isso que não é. E 3. O uso de viva voz poderá desviar a atenção do condutor do veículo? Sim. Mesmo que você esteja no viva voz, alguém vai te fazer uma pergunta. Você vai ter que parar, você vai ter que pensar, você vai ter que raciocinar para poder responder. Então, sim, mesmo no viva voz, ele vai desviar a atenção. Então, vejam que estão corretos risquinho 1 e risquinho 3. E em qual letra estão esses números? Aqui na letra A, ó, risquinho 1 e risquinho 3. Letra A, resposta correta. Questão 26. A distância de segmento ou distância de segurança é definida como? O próprio nome está dizendo, segmento é quando eu tenho o meu carro e eu estou com o meu carro seguindo um carro à frente. Esse espaço aqui chama-se distância de segmento ou de segurança, que inclusive é medido em 2 segundos. Tá, vamos ver então como que ela vai ser definida. Letra A. É a soma da distância de reação com a distância de parada? Letra B. Soma da distância de frenagem com a distância de parada? Letra C. Aquela que permita ao condutor uma manobra segura? Ou a soma da distância de reação com a distância de frenagem? Bom, aqui, reação mais frenagem vai gerar a distância de parada. Então, descarta. Soma da distância de frenagem com parada não existe. Por quê? Porque a parada já é a soma da reação mais a frenagem. Então, aqui na letra A também não vai ter como somar reação com parada, uma vez que parada já é a soma desta mais esta aqui, que vai gerar a parada. Então, vejam que só restou a letra C, aquela que permite ao condutor uma manobra segura, sim. Distância de segmento ou distância de segurança é definida como
aquela que permite ao condutor uma manobra segura e sempre é medida em 2 segundos. Questão 27. A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é considerada pelo CTB. Letra A. Estacionamento se houver cartão de estacionamento. Infração em qualquer hipótese. Letra C. Estacionamento. Ou letra D. Parada. E agora? Vamos dizer lá que tem um mercado aí na sua cidade. E nesse mercado, claro, né, que os veículos vão vir descarregar mercadorias para repor o estoque. E agora? Isso é considerado o quê? Esse período que ele vai estacionar na rua para poder fazer a operação de carga e descarga. Notem que, em momento nenhum, ele falou que é infração. Ele só quer a definição dessa ação aqui, certo? Também não vai ser estacionamento rotativo caso tenha cartão. Então, a gente vai ficar entre o estacionamento e a parada. Qual que é a diferença? Parada é um momento curto, momentâneo, apenas para o embarque e desembarque do veículo. Aqui, pessoal, não chega nem a desligar o veículo. Tá, mas e carga e descarga? Eu não vou ter que parar o caminhão? Vou ter que desligar o caminhão? Vou ter que descer do caminhão? Vou ter que carregar ou descarregar? Então, isso é definição de estacionamento. É o tempo superior ao embarque e desembarque. Por isso que vai se chamar estacionamento. Parada é o tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque. Já o estacionamento é o tempo superior ao embarque e desembarque. Questão 28. A alteração da cor ou outra característica do veículo sem autorização resulta em... Quando você compra teu veículo, o teu veículo já vem lá, por exemplo, na cor preta, na cor branca, e ele já vem lá como sendo, por exemplo, um veículo de passageiro, ou um veículo de carga, ou vice-versa. Você pode mudar essa característica? Pode! Você pode trocar a cor, você pode pintar teu carro de cor de rosa com bolinhas amarelas, não tem problema nenhum. Porém, você não pode fazer isso sem autorização prévia. E se você fizer, o que vai resultar? Letra A, remoção do veículo e multa. Letra B, apreensão da CNH, retenção do veículo e multa. Letra C, retenção do veículo para regularização e multa, infração grave. Ou letra D, apreensão da CNH e multa. Bom, vamos começar descartando a apreensão da CNH, porque não é algo que está colocando a vida de ninguém em risco. Letra A, também dá para descartar. Por quê? Porque ele não está estacionado, atrapalhando a circulação dos demais para gerar remoção. E a letra B também a gente pode descartar, porque é apreensão. Ou seja, toda vez que tiver alguma coisa para arrumar, alguma coisa errada, alguma coisa para consertar, vai gerar a retenção do veículo para regularização. Claro, multa e vai ser uma infração de natureza grave. Então, copie lá. A alteração da cor ou outra característica do veículo sem autorização resulta em retenção do veículo para regularização e multa, infração grave. Marque aí também usar som em volume que não é estabelecido pelo CONTRAN. Isso também é uma infração de natureza grave com 5 pontos e que cai bastante na prova teórica. Questão 29. Agora vamos falar do pedestre. O pedestre, em situação defensiva, deve sempre, letra A, estar preparado para lidar e administrar possíveis perigos que podem surgir ao circular nas vias. Letra B, utilizar a faixa de segurança somente em situações de risco. Letra C, atravessar a via em sentido diagonal. O que é o sentido diagonal? Vamos imaginar aqui, ficou meio estranho, mas vamos imaginar que aqui, ó, seja um cruzamento, né?
Então, o condutor ou ele vai atravessar aqui, o pedestre, ou ele vai atravessar aqui ou aqui. O que é diagonal? É quando ele vem desta ponta aqui, ele passa pelo meio e sai lá do outro lado. Inclusive, aqui não tem nem faixa de pedestre. Vai ter faixinha aqui, 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 mas no meio não tem. Então, já vamos descartar, porque realmente não é. Letra D. Prestar atenção aos sinais do agente de trânsito ininterruptamente. O que é ininterruptamente? Quer dizer que ele vai prestar atenção somente nos gestos do agente de trânsito. Tem como? Claro que não. É impossível. Ele vai ter que prestar atenção ao redor, a tudo que está acontecendo ao redor, certo? Então, ó, ficamos entre a letra A e a letra B. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Vamos descartar a letra B? Por quê? Ele diz que ele só vai usar a faixa de segurança em situação de risco e não é. Ele vai e deve utilizar a faixa de segurança em todas as situações. Então, a resposta correta para o pedestre em situação defensiva é estar preparado para lidar e administrar possíveis perigos que podem surgir ao circular nas vias. Letra A, estar preparado para lidar e administrar possíveis perigos que podem surgir ao circular nas vias. Questão 30. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é: letra A. O pé esquerdo levemente apoiado na embreagem para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Letra B. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Letra C. A mão direita sobre a alavanca de câmbio para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Ou letra D. O pé direito levemente apoiado no freio para frear rapidamente em situação de emergência. E agora, qual delas está correta? Vamos de dica? Para quem gosta de uma dica. Primeiro, não vai falar de pernas, não vai falar de pés, não vai falar de calcanhares. Não vai falar de pernas, não vai falar de pés, não vai falar de calcanhares. Sabendo disso, eu já tenho aí, ó, 50% de chances de acertar a questão. E agora? É uma mão no câmbio e a outra no volante? Ou é as duas mãos no volante? Acertou quem respondeu a letra B. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Ele só irá tirar a mão do volante para fazer troca de marcha ou algum tipo de sinalização. Em todas as demais situações, 90% do tempo, as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Ou então, anotem aí, braços ligeiramente dobrados. Então, anotem assim: posições corretas ao dirigir. As duas mãos no volante, 9 horas e 15 minutos, ou braços ligeiramente dobrados. Não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Ok? Concluído, pessoal, super vídeo, um super simulado com questões atualizadas, válido para todo o território nacional, para ajudar você do outro lado a garantir a sua aprovação, além daquelas dicas, aqueles macetes que não tem como errar as questões. E ó, se você chegou até aqui, a minha gratidão pela sua companhia. Não esquece, não sai daqui sem se inscrever, ativar o sininho, afinal tem vídeos novos que são postados aqui todos os dias, vídeos atualizados, válido para todo o território nacional. Gratidão pela sua vida, gratidão pela sua companhia. De coração, eu desejo a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, conquistas, muita proteção para você, para sua família, para os seus queridos. E deixo aqui meu abraço carinhoso. E atenção, antes de eu terminar aqui, se você quiser adquirir esse material, esse e-book completo, com mais de 300 questões, para você poder imprimir, para você poder responder, testar seus conhecimentos, ou mesmo você, instrutor, que utiliza aqui o material do canal,
quer ter esse material para você poder imprimir, para você poder compartilhar, testar os conhecimentos com seus alunos, está aqui embaixo na descrição do vídeo o linkzinho para você poder adquirir, ou então você pode me chamar também aqui no WhatsApp e adquirir diretamente comigo. Lembrando que adquirindo qualquer e-book, tem esse aqui das questões, tem o de legislação, tem o de direção defensiva, que são os 2 temas mais cobrados na prova teórica do Detran. Você também vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e receber conteúdos novos e atualizados todos os dias, além, claro, de poder tirar aí as suas dúvidas diretamente comigo. Então, deixei meu telefone, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Gratidão mais uma vez, deixo aquele abraço super carinhoso, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.